O Salvador falou todas estas falas, dizendo: Eu sou salvação, seu Salvador, que fiz você sair da terra de sitiado, da casa de escravos. Não tenha para você outros salvadores diante da minha face. Aqui, aqui é um dos exemplos que eu falo, que a real tradução da palavra Deus é Salvador. Eu fui muito a fundo no primeiro episódio, mas aqui nós vemos no encaixe, né? Não tem expectativas de ou que outro vá salvar vocês, a não ser o único Salvador, porque só ele salva de verdade. Então, lembrando aqui que eu traduzo a palavra Deus para Salvador. E salvação é aquela palavra que nas Bíblias convencionais está como Senhor, todo em maiúsculo, ou Jeová, Jeová, em outras traduções. Então, é assim, expectativa de ser salvo é apenas no Salvador, salvação. E lembrar também que a tradução da palavra Jesus, do nome Jesus, é salvação. Então, quando se diz, nenhum nome está acima do dele, ao meu ver, na verdade, nenhuma fama está acima da dele, que é a fama de que ele é salvação. E isso cria-se um duplo sentido, porque o nome dele é salvação e ele é a salvação. Então, vamos continuar aqui. Não faça para você escultura. Aqui, em muitos idiomas, eu penso que vai estar como ídolos. Mas isso deixa muito. Imagem de escultura. Mas é usada-se a palavra aqui, ó. Em outra está ídolo, sim. Deuses está nas outras, mas não é deuses porque é uma palavra para escultura. Não é a mesma palavra que é usada aqui, tá? É outra. Não farás para ti nenhum ídolo. Não, tá, imagem. E em duas traduções das que eu analiso aqui, duas tá imagem e duas. Uma tá ídolo, duas tá ídolo e uma tá escultura. Então é de fato a palavra escultura. E nenhuma forma que está nos céus em cima, ou que está na terra embaixo, ou que está nas águas abaixo da terra. Não se curve a elas e não sirva a elas, porque eu, salvação, seu Salvador, sou um Salvador de ardor. Esse ardor aqui tem muitos lugares que ela está traduzida, aqui ó, uma está zeloso, zeloso. Essa palavra ela é um pouco coringa, ela tem alguns encaixes diferentes. Aqui ó, em outro está ciumento e outro está zeloso, tá? Em três das outras traduções está zeloso e outra, mas assim, em alguns lugares dá-se a entender que esse ardor é usado no sentido de ciúmes, tá? Então, nos lugares onde deixa de uma forma ambígua que tipo de ardor que é, eu coloco arder em ciúmes. Se dá para deixar apenas ardor, eu deixo apenas ardor. Aqui, ó, que considero, isso aqui é muito interessante. Ó. Aqui, no outro tá visito, castigo, puno e visito, mas é considero. E esse verbo ele é usado muito para, por exemplo, vocês vão considerar, eu vou considerar vocês. Lá atrás, quando nós vimos em Gênesis que ele iria considerar o povo depois de alguns anos que eles passassem no Egito, é essa palavra que é usada. Tá? Então, é de fato considerar. Ele considera a infração dos pais. Não faz sentido, ao meu ver, não faz sentido. Eu visito a infração dos pais. Isso não, né? Puna a iniquidade, tem outra palavra que tem para punir aqui. Então, ele considera a infração dos pais para os adiantes. E isso, quando nós vamos mais à frente, diz que cada um é responsável pelos seus próprios erros. E daí aparenta ter uma divergência, porque se ele considera a infração dos pais sobre os filhos, só que adiante ele fala que cada um é responsável pelos próprios erros, são duas aplicações diferentes. E você limpa a infração dos seus pais que seria incorrida sobre você quando você buscou ele de coração. Você é como se você aquela aquela folha de o que seus pais fizeram, ela fica limpa quando você busca a salvação de coração. Ah, pô, mas aí
talvez pareça que não faz sentido. Mas quando nós vamos no Novo Testamento, o Cristo fala, né? Quando ele fala, meu pai e meus filhos são aquele. Desculpa, eu vou dar um passo atrás aqui. Quando a mãe dele e os irmãos dele chegam lá e ele fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Salvador, de Deus. Então, quando o salvação passa a ser o seu pai, e você passa a ser filho do Salvador, filho de Deus, que eu expliquei lá atrás que, por mais que na nossa cultura tenha esse somos todos filhos de Deus, biblicamente não. Biblicamente, filho do Salvador é aquela pessoa na constante busca por um tempo, é uma coisa muito mais específica e não generalizada como a nossa cultura. Somos todos filhos de Deus. Não, não é, tá? Somos todos filhos do solo, do Adão. É através da busca que você se torna um filho do Salvador. O próprio Cristo disse isso. E em outro lugar que o Cristo disse isso também foi quando estavam os fariseus lá discutindo com ele e eles falaram, e ele falou para eles, né? Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do perseguidor, que é o assassino e mentiroso desde o começo, tá? Então, a partir do momento que você é adotado pelo Salvador, pelo Pai, através dessa busca que eu comento bastante, essa infração não mais se aplica a você, porque você não é mais filho. Ao ver dele, você não é mais filho do solo, dos seus pais em carne, e sim filhos do Salvador. Então, essas infrações que são decorrentes, elas são limpas enquanto você persiste no Salvador, no salvação. E a questão do erro, que cada um é responsável pelos seus próprios erros, aqui são duas palavras diferentes. Uma é infração e outra é erro. Elas são usadas de forma muito distintas. O erro é aquilo que vai ser a sua acusação mais para o fim dos dias. É diretamente o que você faz. E a infração, ela tem essa outra dimensão. Então, são duas palavras dois conceitos distintos que são usados. Então, essas infrações dos pais sobre os filhos não são mais consideradas quando ele vem, né? E até porque nós herdamos coisas boas e coisas ruins dos nossos pais. Só que através da busca diante do Salvador, essas coisas elas são moldadas, porque você deixa de ser um filho dos seus pais ao ver de Deus, do Salvador, e você passa a ser filho dele. Então, essas infrações não são mais sujeitas. Isso é interessante porque às vezes eu comparo a minha linhagem e certas coisas que aconteceram com a minha linhagem e eu vejo que eu escapei de certas coisas que eram. Eu não vou entrar aqui muito a fundo, mas eu tenho uma linhagem meio complicada aí. E então é isso, é o que te é cobrado e o que te é repassado. Eu acho que conforme eu for explicando isso, eu vou conseguindo ser mais claro dessa forma. Quando eu assistir esse episódio, eu vou provavelmente ter uma ideia melhor de como explicar isso, tá? Mas não é uma divergência de quando diz, né, olha lá, tá culpando os filhos pelo que os pais fizeram. Não, é a herança que você recebe, mas você consegue abrir mão dessa herança diante de uma busca do Salvador. Mas essas coisas que você herda, elas não são necessariamente imputadas a você como motivo para você ir para um lugar ruim adiante. Elas são forças que exercem poder sobre você nesse mundo, mas que se você busca o Salvador de coração, elas não exercem mais poder sobre você. É nesse sentido. Eu acho que eu não fui claro o suficiente. Conforme eu for explicando, eu vou conseguindo ser mais claro, porque eu de fato nunca expliquei isso para alguém. Na minha cabeça, eu tenho essa explicação de uma forma concreta, mas passar adiante é mais difícil. Mas aos poucos eu vou amadurecendo essa explicação. Aqui, ó, que considera a infração dos pais sobre os filhos, sobre terceiros e sobre quartos, terceiras e quartas gerações. Aos que me odeiam, e faço compaixão a milhares, aos que me amam e aos que prestam atenção aos meus apontamentos, que é exatamente isso que eu falei. Porque a partir do momento que você
passa a amar ele, né? Porque na nossa cultura é tecnicamente feio dizer que não ama a Deus. Mas se você não tem aquele sentimento de fervor diante dele, você não ama ele. Isso é claro pela forma que a palavra amar é usada na Bíblia, não pela forma que a palavra amar é usada no nosso vocabulário. Por exemplo, qualquer coisa hoje as pessoas usam amo, né? Conhece às vezes o casais, né? Conhece no dia seguinte, né? Acha que aquilo é amor, né? Então, é, quando você passa a amar ele e prestar, aqui ó, aos que faço compaixão a milhares, aos que me amam e aos que prestam atenção nos meus apontamentos. Então, assim, aos que prestam atenção nos meus apontamentos, né? Então, é esses que ele faz compaixão. E o restante? E o restante a gente vai ver ao decorrer do livro o que acontece com os que não amam e não prestam atenção nos meus apontamentos. Essa palavra apontamentos é, nas Bíblias tradicionais, mandamentos, tá? Mas ela é muito mais assim, no sentido de apontar, é muito mais no sentido de, ó, é como se ele mostrasse, ó, eu quero aquilo ali. Aí cabe a você ir até ali e fazer aquilo, né? Então, assim, é aquele apontamento. Uma outra forma de traduzir essa palavra apontamento seria recomendação. Olha, eu recomendo que você faça isso, né? E, e assim, e se eu não fizer isso, ele vai castigar? Não, ele só não vai interagir da mesma forma, né? Você acha que você entende melhor que ele? Então vai lá. É, por exemplo, um pai falando ao filho: Ó, eu recomendo que você não faça isso, você pode ir lá e fazer. Aí você faz o negócio que não é, que foi recomendado, que você não fizesse. Ai, a culpa é do meu pai que me fez assim. Não, no livro está escrito X, Y e Z. Isso você faz, aquilo você não faz. Se você não sabe o que você está fazendo, tá tudo escrito lá. Então, é, a tradução, eu acho, mais conveniente para a palavra mandamento seria recomendação, apontamento, como se fosse um pai apontando para um filho. Essa é a palavra aqui. E aqui, ó, a compaixão dele é a milhares. Só que aos que amam, eu amo Deus. Tem certeza? Tem certeza? É. Lembra do que é o sentimento de amor. Pensa assim, poxa, esse sentimento de amor. Eu já senti isso pelo Salvador, por Deus? Aí você se questiona aí. Porque senão é. E assim, conforme você vai tendo essa confiança, que eu falo, né? Busque em oração. Leia, especialmente copie à mão, né? Compare as coisas que você vê aqui com outros lugares. Esses momentos, muitas vezes você vai ter aqueles momentos de oração. E automaticamente no seu coração você vai falar coisas para ele e pedir coisas para ele. E quando ele faz esses feitos impossíveis acontecerem, você vai adquirindo confiança. E aquela confiança gera amor, porque você vê o cuidado que ele tem, o capricho que ele tem, e aquilo vira amor, tá? É semelhante, eu não sei se exatamente seria o melhor exemplo. É semelhante, por exemplo, a relação entre os homens e as mulheres. Às vezes um gesto pequeno que você faz para ela, ela fica toda encantada. E na nossa cabeça, para nós é tão pequeno, mas para ela é uma dimensão, né? É algo que você lembrou, que foi caprichoso, coisa assim. Então, muitas vezes, o relacionamento entre esse relacionamento interpessoal, especialmente afetivo, ele tem vários elementos de como funciona a relação com o salvação. Especialmente nesse sentido. Às vezes parece que algo é pequeno, mas você vê o capricho que ele fez diante daquela situação e aquilo gera um carinho no seu coração. E é o que acontece muitas vezes entre namorados, ou esposos e esposas. Ok. Não carregue a fama de salvação, seu salvador em falso. Tá? Aqui é nome. Esse versículo aqui, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Isso é como está nas convencionais. Nas convencionais, esse versículo, ele é muito estranho. Porque pensa, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, mas o que exatamente que é isso?
Então vamos traduzir. A palavra nome, nós usamos nome hoje, mas da forma que ela é usada no texto, essa palavra, é no sentido de fama. Porque nós vemos que as pessoas elas são apelidadas, elas têm um. É no sentido de reputação. Né? Por exemplo, Jacó foi nomeado seguro a calcanhar porque ele segurou no calcanhar do Esaú, que é o peludo. Então, a gente vê que é muito mais no sentido de reputação e fama que é usado, porque são palavras e conceitos como nós usamos a palavra apelido. Né? Então, assim, ó, não carregue a fama de salvação, seu salvador em falso. Então, aqui faz mais sentido por conta disso, tá? Porque nós traduzimos de forma correta. Então, não carregue a fama de salvação, que é tanto salvação, né? Porque Jesus também se traduz para a palavra salvação, Salvador para a palavra Deus e em falso. É, porque salvação não vai isentar o que carregar a fama dele em falso. Pense no dia da pausa. O dia da pausa é o sábado, tá? Essa palavra, ela significa pausa. Falam que é o dia do descanso, mas não é. Essa palavra, ela é usada como dar uma parada, pausar. Inclusive, a pronúncia do grego dessa palavra é parecida com a nossa palavra pausa. E assim, eu não estou falando do grego de hoje, eu estou falando no, na forma que foi escrito pelos apóstolos. Ah, se eu colocar a pronúncia, se eu colocasse a pronúncia para tocar aqui, vocês iam falar, poxa, como é parecido com a palavra pausa. Então, pense no dia da pausa. Então, no dia da pausa, você pensa. Nas traduções tradicionais aqui, vocês vão ter guarde. Aqui, ó. Aqui, ó, lembra-te do dia de sábado. Não, mas é para no dia da pausa você pensar. Pensar no dia da pausa, você pensa sobre o dia da pausa para purificar ele. Porque lembra-te do dia do sábado para santificar. Ah, tá, vou pensar no sábado. Que, ah, tá, agora ele está santificado. Não faz sentido, tá? Então, no dia da pausa, você pensa. Você pensa sobre o quê? Sobre as coisas do salvação, sobre o que é, de fato, o dia da pausa, como ele ocorreu, e a coisa toda. E pensando e refletindo sobre essas coisas, você vai ter aqueles momentos que eu falo, que aqueles momentos de oração espontânea, né? E isso causa purificação. Porque você começa a orar e aquela coisa toda. Porque, de fato, sim, lembra-te do dia do sábado. Você lembrar que o sábado existe e vai santificar ele é um absurdo. Essas tradu... eu, eu tenho birra com muita coisa das traduções tradicionais. 6 dias você vai servir e fazer toda a sua tarefa. Essa palavra tarefa, eu fiquei um tempão nela. Por quê? Porque essa palavra tarefa, ela é a base da palavra que é usada para anjos no Antigo Testamento. Então, eu poderia chamar anjos. Anjos eu chamo de informantes, pela base do grego. Mas, se eu fosse pela base do hebraico, eu poderia chamar eles de tarefeiros. Ou alguém que faz uma tarefa. Porque é alguém que faz um feito, assim. Mas ia ficar estranho. E, e percebe-se que a função deles é mais no sentido de informantes. Então, aqui, ou eu ia para o hebraico para traduzir a palavra anjos de forma coerente, que é informantes, ou aqueles que fazem a tarefa. E eu iria para o hebraico. Então, ou eu ia para o sentido hebraico da coisa, ou eu ia para o sentido grego. Só que o sentido hebraico, a frase ia ficar muito estranha. Então, eu fui para o sentido grego. Por isso que eu não chamo anjos de anjos e nem de mensageiros, e sim de informantes. Porque mensagem é uma coisa muito vaga. Informantes faz sentido. E também essa palavra que é a base da palavra anjos, que é informantes, ela também é a base da palavra evangelho, que significaria boa mensagem. Mas qualquer coisa é uma boa mensagem. Agora, uma informação ela tem peso. Uma mensagem ela não tem peso, fica vago. Uma boa informação é algo que é real, mas também informa. Uma mensagem nem sempre informa. Então, eu acho que ter chamado evangelho de boa mensagem resume muito ao que às vezes recebemos no WhatsApp. Ah, que seu dia seja bom. Ah, evangelho. Né? Não, fica estranho. É uma boa informação. É algo que te informa e que é verdade. Então, essa palavra tarefa,
ela é a base da palavra anjos do hebraico, que eu acabo traduzindo como informantes por causa do grego. Bom, continuar. O sétimo dia é pausa para a salvação, seu Salvador. Não faça nenhuma tarefa. Você e seu filho e sua filha, seu escravo e sua escrava e seu animal e seu estrangeiro que está nos seus portões. Tá, olha aqui, ó. E é importante lembrar que os números no hebraico, no Antigo Testamento, eles têm uma ligação muito forte a outras palavras. Eles têm pronúncias de outras palavras que acabam entrando em certos padrões e eu não vou entrar nisso toda vez que aparecer. Porque tem coisa que eu vejo que parece ser meio forçada, então eu não quero entrar nesse mérito. Mas existe um padrão de qual número é usado e quando. É uma coisa bem específica. Ó, então, o sétimo dia é pausa para a salvação. Seu Salvador. Não faça nenhuma tarefa, você e seu filho, sua filha, seu escravo e sua escrava, e seu animal e seu estrangeiro que está nos seus portões. Mais adiante, em Levítico, nós vamos ver que tem uma profissão que não entra nisso, que é o purificador, o sacerdote. O sacerdote, todo dia, ele queima os sacrifícios, tá? Então, o sétimo dia, ele é aplicado para todos, exceto o sacerdote, o purificador, que eu chamo sacerdote de purificador, também por motivos e significados do grego, porque ele está no lugar do Salvador Salvação. Então ele não pode ficar sem, porque o Salvação sempre trabalha. Então ele por tomar essa postura diante de todo o povo e da nação e de tudo, e ser o que de fato é para ter mais intimidade com o Salvador, Deus, salvação, ele não entra nesse padrão. Todos os dias tem a ascensão, né, o que eles chamam de holocausto, que é o fogo que é queimado de manhã e à noite. Isso não para. Todo dia ele tem que cuidar do fogo aceso. O trabalho dele é 100%. Porque em 6 dias salvação fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e pousou no sétimo dia. Esse pousou é de fato pousou. Por que pousou? Isso aqui fica legal. Nas traduções tradicionais vocês vão ter descansou, mas essa é a mesma palavra que é usada quando a arca pousa, ou quando algo está no sentido de repouso, no sentido de parado em algum lugar. Então, por exemplo, quando a água aterrissou, quando a arca, né, que eu chamo de o caixão, parou, ela pousou, né? Então o caixão pousou. E dá para ver que essa palavra é muito dessa forma. Mas, nós também temos uma palavra que antigamente nós usávamos para dormir, que é pousar. Ah, vou pousar na casa do meu amigo. Nós usávamos isso 30 anos atrás. Mas hoje eu não vejo mais sendo usado dessa forma. Então, esse pousou é nesse sentido, de algo que pousou, que foi posto em algum lugar. Por isso, salvação derramou bondade no dia da pausa e purificou ele. Esse derramou bondade é a palavra abençoar, traduzida de uma forma mais literal. Tá? Dê peso ao seu pai e à sua mãe, para que seus dias sejam longos sobre o solo. Esse versículo aqui, poderia fazer o episódio inteiro em cima desse versículo. Dê peso ao seu pai e à sua mãe, para que seus dias sejam longos sobre o solo que salvação, seu Salvador, dá a você. Agora, essa palavra no grego, esse dê peso, aqui, nas traduções tradicionais aqui vocês vão ter honrar pai e mãe, tá? Não. Não é exatamente isso. É dar peso. Só que no hebraico isso também é no sentido de você colocar numa. Talvez seria, por exemplo, avaliar, valorizar, é alguma coisa assim. E o que que acontece? É complicado em certos lugares porque nós vemos que o Salvador fala: não façam os erros que seus pais fizeram, que eu tirei eles do Egito, de sitiado, e eles deram as costas para mim. E ele mesmo
ele fala, né, que que ele não reconhece reputação, e sim o coração. Então, se os se o seu rosto, né, é deformado, ou se seu rosto não é deformado de alguma forma, ou se você tem um braço a mais ou se tem um braço a menos, ele não considera. Então é complicado ele dizer, né, de forma incondicional: "Honre pai e mãe", como se é repassado, né, induzindo uma idolatria ao sistema de família, até porque várias religiões têm esse mesmo costume, né, especialmente pagãs. Então é muito complicado usar honrar aqui, porque passa esse sentido. E essa palavra, ela é usada nesse sentido de algo de peso. O grego usa uma palavra que também é usada para avaliar, justamente para falar desse mandamento, desse apontamento, desse recomendação. Então, eh, aqui é bem polêmico por conta disso, tá. Mas, porque também quando nós vamos ao Cristo e ele fala, né, quando a mãe dele, os irmãos dele estão de fora do local e alguém informa ele: "Ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora", e ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?". Então aqueles que fazem a vontade do Salvador. E mais adiante ele também fala, né: "Quem não quem não abandonar a mãe e o pai não é digno de mim". Então é complicado você traduzir isso aqui para honrar, no sentido de incondicionalmente, com tudo isso em mente, que o grego usa a mesma palavra que usa para avaliar, e também que ele faz esses contrapontos no Novo Testamento. Agora eu apresento uma outra vertente para isso. Então, ao meu ver, esse dê peso é avalie e dê peso de acordo, né. De acordo com a sua opinião? Não. De acordo com o que salvação quer que você faça. Até porque ele fala: "Aquele que não aquele que não abandonar, né, que não deixar para trás, assim, não que não abandonar, aquele que não deixar para trás não é digno de mim". Então, vamos levar isso em consideração. Então, como que você lida com essa situação? "Ah, então eu tenho que abandonar minha mãe e meu pai". Não, exatamente. O que você tem que fazer é oração. Porque se você de fato tem que se desligar da sua família, não é de uma forma súbita, né. "Ó, li ali que eu tenho que nossa, eu tenho que abandonar meu pai e minha mãe". Não. Você faz oração. Você faz oração. E se aquilo for a vontade dele, aquela for a hora dele, você simplesmente vai de uma forma natural se separar. E não só com questão de pai e mãe, mas amigos, costumes, bebida, qualquer coisa que te deixa num apego excessivo nessa terra que não seja um apego ao Salvador, à salvação, tá? Então é isso também. Agora eu vou mostrar mais um ponto. O Cristo fala, né? Eh, e a partir do momento que você se torna filho do Salvador, filho de Deus, que eu falo que nem todos são filhos de Deus, alguns são filhos do solo e outros são filhos do Salvador, de Deus. E eu já comentei sobre essa diferença, né? É o foco, onde que está o seu foco? O seu foco está em ser o filho do Salvador ou em agir como um filho do solo? Então, a partir do momento que você vira filho do Salvador, você dá peso ao seu pai e seu pai é o Salvador, né. E aí cabe a você dar peso a ele. Lembrando que, por exemplo, todo que confia no Cristo e aceita ele como Salvador, o Cristo também é pai dessa pessoa, né. "Ah, mas na verdade o pai é Deus Pai, é Salvador Pai e não Cristo, Cristo é o Filho". Não, sim, né, é como se o Salvador Pai fosse avô e Cristo fosse pai. Até porque o hebraico ele usa dessa forma. O Por exemplo, seu tataravô é seu pai, é chamado de pai. Até porque Cristo é chamado de filho de Davi, mas ele é 44º, não, 40º não, 14º neto de Davi, alguma coisa assim. Então, não é exatamente filho, mas
a forma que o hebraico funciona, o hebraico bíblico, pelo menos, é essa. Então é como se Salvador Pai fosse o pai do seu pai. Ele deixa de ser seu pai? Não. No português nós usamos o termo avô, mas nesse idioma é pai do pai do pai do pai, é pai. Tanto que o Cristo fala para os fariseus, né? Vocês não são filhos de Abraão. Obviamente não são, porque Abraão morreu há 3.000 anos, mas pela forma que o idioma funciona, ele se referia a filho do filho do filho do filho do filho do filho, que é a mesma coisa que simplesmente filho, nesses idiomas que foram usados para escrever a Bíblia. Então, ao meu ver, a partir do momento que você, lembrando que Israel significa persistiu com o grande pastor, né? Aqui embaixo, ó. Então, a partir do momento que você está persistindo com o grande pastor, o seu pai é o salvação. Salvador, né? Jesus, Deus Pai. E aí você dá peso a ele. Eu vejo dessa forma. Agora, esse versículo 12 de Êxodo 20, ele tem bastante peso, tá? Isso que eu tô falando é uma divergência assim, de muita coisa. E sempre que eu for falar alguma coisa desse tipo aqui, eu gosto de lembrar que coloque essas coisas que eu falo em oração, para que nem você seja enganado por mim, nem você seja enganado pelos outros, tá? O importante é você confiar na salvação, em quem ele enviou, porque o próprio Cristo, Jesus fala, né? Quando perguntam para ele, o que Deus, o Salvador quer que eu faça? E ele fala, ele quer que você confie em quem enviou ele. Só que talvez você não saiba se eu fui enviado pelo Salvador ou se quem fala o oposto disso foi enviado pelo Salvador. Então, você só vai saber em oração. E que, se quando você orar sobre essa questão que eu coloco aqui, que você possa ter mais da confiança do Salvador, que ele possa te responder de uma forma concisa. Mas é isso, tá? Aqui, ó. Para que seus dias sejam longos sobre o solo, que salvação seu Salvador dá a você. Tá, o solo. Por que é o solo aqui? Vamos lembrar que eu traduzo Adão como o solo. Então aqui nós temos esse sentido, isso aqui é posto em dois sentidos. Sim, o solo, tá, o solo, mas também esse solo, que enquanto você não é filho do Salvador, você é filho do solo, do Adão. Então, tem essas duas coisas que contrapõem, que o Novo Testamento chama de filho da carne e filho do Espírito, filho da inspiração. Então, para que seus dias sejam logo sobre o solo que salvação, seu Salvador dá a você. Aqui nós temos muitos sentidos interessantes. Por quê? Sobre o solo, esse solo, e o solo que virá. Porque lembrando que no fim dos dias, né, os mortos são convocados, chamados para fora, que é a tradução da palavra igreja, eclésia, né, chamados para fora, são chamados para fora dos túmulos e então aqui nós temos esse duplo sentido, para que seus dias sejam longos sobre o solo, que salvação, lembrando que salvação também é a tradução da palavra Jesus, então, sobre o solo, que salvação, seu Salvador dá a você. Então esse aqui é um versículo de peso,